Interessante a gente fazermos até uma consideração inicial, só para fortalecer o aspecto da razão pela qual nós estamos prosseguindo no mesmo assunto, né? Pode nos parecer que assim, ó, foi já tão plenamente trabalhado, né, esse assunto, o Vitor, já de uma forma bastante profunda e bastante proveitosa, já havia trazido tantos ensinamentos, né? Mas o Senhor permitiu que a gente voltasse a esse assunto, porque eu vejo assim, irmãos, há certos pontos nas Escrituras, como a gente está falando das Escrituras, né? Ela tem aspectos diferentes, né? Tem alguns pontos que todos eles nos ensinam, inclusive nas coisas negativas, digamos assim, né? Na rebeldia de Israel, por exemplo, né? É um ensino para nós, né? A gente está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas há certos pontos, quando nós nos detemos, nós percebemos da importância que ele tem para nós. No caso que nós estamos vendo aqui, 1 Coríntios capítulo 3, se enquadra nesse ponto, além de outros, evidentemente, né? Então, nós vemos o quê aqui? Qual a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação dele é básica e que está relacionado com o esboço, o escopo do ensinamento do apóstolo Paulo em todos os seus livros. Então, vou citar novamente os textos que eu tenho repetido. Quando ele fala lá em Romano, na sua primeira epístola apresentada, né, ali nas Escrituras, ele fala: não me envergonhe do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo. Então, o que ele apresenta? Ele traz uma informação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que ele está transmitindo com essa ideia? Ele está mostrando que a forma de nós sermos salvos, e ele diz isso claramente, categoricamente, é através do Evangelho. Quando ele aborda aqui em Coríntios, novamente ele está tratando isso. A gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, por exemplo, ele está dizendo, certamente a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É o Evangelho. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É um texto paralelo de Romanos capítulo 1, né? Então, ele está tendo essa preocupação. Então, o que representa o Evangelho? Olá, Genaro, graça e paz, meu irmão, como é que Graça e está? paz, irmão. Graças a Bem. Deus. Graças a Então, Deus. ele tem essa preocupação de mostrar a importância do Evangelho e como é que nós lidamos com esse Evangelho. Então, ele continua, né? Já vimos esse texto, mas eu só estou reforçando porque isso é importante. Eu tenho o Evangelho. Então, que Evangelho que eu recebi e que Evangelho, especialmente, eu estou transferindo para aqueles que eu estou tendo contato, né? Por meio da palavra. Então, tem aquele fundamento: não ultrapasseis o que está escrito dentro do contexto de 1 Coríntios. E depois, no capítulo 15, né, nós já vimos também, que ele fala assim: vem trazer a vossa lembrança, o evangelho que vocês já receberam, né, que ouvistes, e nele perseverais. Por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tão, tal como vou-la preguei. Então, essa aqui é o fundamento, né? Que nós estamos vendo aqui. Recebemos o Evangelho e como é que nós perseveramos nele, né? Tem que ser tal como foi pregado ou para nós, tal como Deus deixou revelado nas Escrituras para nós. E aí ele conclui: a menos que tenha escrito em vão. Isso é de nos chamar a atenção. O que ele está dizendo? A maneira como eu recebo o evangelho e permaneço nele, que tipo de evangelho que eu estou recebendo, pode me conduzir à salvação ou não, né? Ou não. Depende do evangelho. Então, o que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3 é exatamente isso. A preocupação dele com duas coisas: com o fundamento que é lançado, que ninguém pode lançar outro fundamento fora de Cristo, e, em segundo lugar,
e igualmente importante. O que é que está sendo lançado sobre o fundamento? Então, muitas vezes nós preocupamos com a primeira parte, né? O fundamento. Não, precisamos levar as pessoas a Cristo, né? Que é em Cristo que está a salvação. Só que nos esquecemos de dar a devida importância, o valor, para aquilo que nós estamos lançando sobre o fundamento. Então, a essência de que nós estamos vendo, irmãos, é isso aqui. Então, vamos dar continuidade no ponto que nós paramos. Nós tínhamos parado no versículo 12 do capítulo 3, que eu vou ler novamente para os irmãos, só para levantar o ponto sobre o qual nós vamos estar desenvolvendo agora a nossa comunhão. Verso 12, então, diz assim: contudo, só para relacionar, né? O versículo 11, então, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto. Isso aí absolutamente claro e categórico. Daí ele vai dizer: contudo, o que ele está dizendo? Mas, irmãos, não é apenas isso. Não é apenas isso. Contudo, se o que, né? Nós focamos bastante nisso. O que? O que que é este o que? É aquilo que vai ser lançado sobre o fundamento. E nós vimos, né? Como é mencionado 4 vezes aqui a palavra obra. O que que é a obra? É aquilo que está sendo feito para fortalecer a permanência no fundamento que é Cristo. E essa parte é essencial e até mesmo crucial. Sem ela, não adianta você ter recebido um fundamento firme, sólido em Cristo e acontecer como nós já compartilhamos nos textos lá de Hebreus, capítulo 6. Receberam o pleno conhecimento da verdade, participaram do dom espiritual, o dom celestial e participaram do Espírito Santo e tiveram toda aquela plenitude de experiência com o Senhor e se desviaram. Verdade. Então, e nós sabemos perfeitamente o que faz, como nós vimos em Hebreus capítulo 4, que a palavra que receberam não lhes aproveitou. Então, isso é bastante importante nós é, detectarmos. Então, chega no verso 12, ele vai falar: contudo, irmãos, este fundamento que vocês receberam, olha, atentem o que está sendo lançado sobre esse fundamento. Então, se o que alguém edifica sobre o fundamento. E aí nós vimos, né, a questão lá do ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, já deixamos bastante caracterizado na comunhão anterior. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos o que, como nós vimos aqui, a questão da obra. O que é a obra? Vamos voltar para o versículo 3, melhor, versículo 8, 3, 8, que fala assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Receberá galardão, será recompensado de acordo com o seu trabalho. Que trabalho que é esse aqui? É a obra. Evidentemente, lançar o fundamento, né, que está sendo mencionado aqui, né, eu plantei, plantou o quê? O fundamento. O Paulo vai lá, rega, vai fazer a obra sobre o fundamento. Aí vimos a questão do edifício, lavoura e edifício. Então, tanto lançar o fundamento é obra, né, como o que é lançado sobre o fundamento, que fala aqui o próprio trabalho, também é obra. Só que aqui nesse desenvolvimento de Paulo, ele acaba dando uma atenção especial para a questão da obra. Veja o versículo 14, que ele vai dizer assim: se permanecer, tem a questão da permanência do quê? É o que vai identificar que o que foi lançado sobre o fundamento, se vai ser do primeiro grupo, madeira, feno e palha, que nós vimos o que significa, né? Não vamos nos deter nos elementos, mas no seu significado, que nós já abordamos, ou do segundo grupo, madeira, feno e palha. Isso é que vai demonstrar
que o que está sendo lançado tem solidez ou não, se é suficiente para conduzir a pessoa à salvação ou não, a não ser que tenha escrito em vão, conforme fala lá, 1 Coríntios capítulo 15, 1 e 2, porque tem que reter tal como vou lá preguei. E Paulo pregou absolutamente segundo o que Deus estabeleceu para ele, que está absolutamente revelado, como está nas Escrituras para nós. Então, nós não temos desculpa, né, para não sabermos o que é que tem que ser lançado sobre o fundamento. Só que nós precisamos adentrar a isso. E é por essa razão que tem esse texto aqui, e não é só o texto. Tem as epístolas de Paulo, como nós vamos ver daqui para frente, que vai lidar com essa questão, ele vai desenvolver, porque ele, se tiver só Coríntios, talvez nós ficássemos um pouco confusos em saber como que essa obra deve ser feita. É por isso que hoje nós vamos começar a trabalhar um pouco mais a fundo sobre essa questão. Então, vamos lá. Começar sobre o que Paulo deixou escrito pelo Espírito Santo, evidentemente, as orientações de como nós, que somos servos do Senhor, obreiros do Senhor, instrumentos do Senhor, devemos fazer para cumprir o nosso trabalho como cooperador, como nós vamos ver posteriormente, para ver se nós receberemos ou não galardão por esse trabalho. Portanto, é algo essencial. É decisivo, porque se nós pararmos para pensar o que nós estamos fazendo, é a mesma coisa do princípio de Gálatas 6, 7, 8. A semeadura. O tipo de semeadura que você faz é o que você vai colher. É mesmo o princípio aqui. O que é que está semeado? Porque fala aqui de lavoura. É o princípio da lavoura, ou do edifício, né? Os materiais que você está lançando sobre o fundamento. Então, vamos começar por Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios 4, 11. É um texto muito explorado por nós já, porque quando nós vimos a questão dos 4 fundamentos lá, nós trabalhamos demais com isso, os irmãos vão lembrar. Mas aqui nós temos muito o que explorar para fortalecer ou desenvolver a questão de 1 Coríntios capítulo 3. Então, veja bem, a partir do versículo 11, 4, 11, vai dizer o quê? Ele mesmo, Jesus Cristo, né, na proporção do dom de Cristo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Outro dia, na comunhão com o Vitor, eu estava abordando sobre a questão desses dons aqui. Até comentei com ele que seria interessante, no momento oportuno, a gente trabalhar mais profundamente o que significa isso, para que a gente tenha uma percepção. Porque, irmãos, é lamentável, digo assim, porque em contato, em comunhão com muitos irmãos, a gente vê que há uma preocupação dos irmãos que não consegue descobrir se tem dom ou não, né? Ou se tem, não sabe que dom tem. Então, isso é, digamos, uma anomalia, né, em relação a Cristo como, né, a igreja como o corpo de Cristo. Então, isso é necessário, né? E muitas vezes não tem dom, né? Assim, acha que não tem dom, mas escolhe um dom que a Bíblia não dá base para ele ter esse dom. Então, inverte, né, toda a ordem que Deus estabeleceu. Mas esse não é o nosso ponto. O ponto aqui é o seguinte: que são esses apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres? Esses aqui são os cooperadores aqui de 1 Coríntios capítulo 3, tá? São esses, né? Não esse no sentido de ser Paulo e Apolo. Não, é qualquer um deles, inclusive nós. Qualquer um que está na obra do Senhor da edificação do corpo de Cristo é um obreiro. Deus está usando, porque Deus poderia fazer tudo absolutamente sozinho, mas ele não faz assim, né? Ele poderia trazer a salvação absolutamente diretamente dele, da fonte, mas ele não faz assim. Ele poderia ter alcançado o eunuco
diretamente, mas ele não faz assim. Ele vai tirar Filipe lá de onde está pregando o evangelho em Samaria para levar lá para fazer essa obra. Ele poderia ter libertado o povo de Israel lá do Egito, mas ele não faz assim. Ele vai buscar uma pessoa que está resistente e assim sucessivamente. Então, Deus trabalha dessa forma. Agora, a questão está em relação a nós. Qual a minha disposição, qual que é o meu empenho, a minha disponibilidade em permitir que ele faça de mim um obreiro, um, um cooperador. Temos que ter o coração de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim que tem que ser conosco. Só que para isso está repleto de textos que mostra assim, temos que estar preparados para isso. Deus não vai usar, primeiramente, não vai usar pessoas, né, desocupadas. Porque geralmente a pessoa desocupada e não está se envolvendo com o Senhor porque ela está com prioridades totalmente desajustadas. Sempre Deus vai usar aquelas pessoas realmente que estão envolvidas com o conhecimento dele, está buscando a ele, para poder, né? Você pega Romanos capítulo 12, por exemplo, que vai falar sobre os dons, ele aborda de uma forma distinta em relação a 1 Coríntios 12, que trata de dons, e Efésios capítulo 4, que trata do dom. Em Romanos, capítulo 12, ele trabalha mais a questão da qualidade do desenvolvimento do dom. Por exemplo, ele fala assim: aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo, né? O que contribui com liberalidade, né? E assim sucessivamente. Ele vai tratar da qualidade do dom, como realmente a pessoa está disposta a dar-se plenamente, sem restrição. Então, esse ponto é importante nós entendemos aqui. Agora, continuando o texto, por que que Deus levanta pessoas? E nós temos que ter a percepção, porque na igreja cristã, de forma geral, existe uma distorção no sentido de fazer, dar uma atenção ou concentrar-se mais no instrumento Ah, do que na fonte que é aquele que está usando o instrumento. Isso verdade. é muito visível no meio cristão. Há uma dependência naquele através do qual nós estamos sendo supridos. E não é não é isso que Deus está falando, é isso que Deus está desejando. E aqui fica muito claro, né, nesse texto aqui de Efésios. Vamos continuar então. Por que então levanta? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Primeiro objetivo: levanta pessoas, cooperadores, instrumentos, seja o que vocês queiram denominar, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Os santos, irmãos, eles estão em situações diferentes. Tem recém-convertidos, tem aqueles que estão desviados, tem aqueles que não reagem, né? Aqueles que estão abatidos, né? Tem textos, né, que relacionam tudo isso e que nós precisamos, né, estimular aqueles que estão abatidos, né, corrigir aqueles que estão desviados, né, exortando, né, e sendo até duros no sentido de fazer, como nós vamos o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, né, para que eles não sejam enredados por Satanás, porque eles estão numa situação inapropriada diante de Deus, diante do objetivo de Deus. Então, é para aperfeiçoar o santo. Ó, e aperfeiçoar não é simplesmente fazer com que os irmãos vão recebendo aqui a papinha, né, o leitinho que eu estou passando para vocês, né? Vão aí recebendo, né? Bom, sabe? Vamos lá, até vocês enjoarem. Não, é para aperfeiçoar. É aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa levar em direção à perfeição. Esse é o objetivo. O que mais? Além disso, tem outro objetivo, para o desempenho do seu serviço. Aí, o desempenho do serviço está relacionado ao aperfeiçoamento. Como é que alguém vai desempenhar um serviço para o Senhor se não está aperfeiçoado? Ele não está capacitado, não está preparado para isso. E quando não está preparado, o que que vai fazer? Vai levar algo estranho para Deus, ou Muito bom. substituindo Muito bom. aquilo que Deus está querendo.
Então, nós vemos muito, é muito comum a gente ver em certos grupos, né? Pessoas, por exemplo, que pregam a palavra dizendo assim, né? Abre a Bíblia, né? Põe o dedo lá no centro lá e fala assim diz o Senhor. E aí ele vai interpretar aquilo e traz muitas vezes, né, um, um prejuízo, né, para o desenvolvimento espiritual dos irmãos. Terceiro objetivo, aqui no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Ó, edificação. Nós não estamos vendo isso em 1 Coríntios 3? Edificação. Por quê? Porque Deus não quer uma obra apenas no início. Ele não quer pulverizar o seu trabalho, a sua obra, no primeiro plano. Ele quer trazer um edifício espiritual, como nós vamos ver em vários textos que nós vamos utilizar. Então, precisa haver a edificação. E a edificação está relacionada com os outros dois objetivos. Tem que aperfeiçoar os santos, né? Para o desempenho do seu serviço, para que a edificação de fato ocorra. Agora, chega no versículo 13, ele começa a trabalhar com objetivos, mas de forma distinta agora. Como se ele estivesse falando assim, já que o que eu estou relatando aqui no versículo 12 está claro e está sendo alcançado, agora vocês têm que se preocupar com esse tipo de postura espiritual. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui tem um aspecto de individualidade, até que todos cheguemos. Quando ele fala que todos cheguemos aqui, eu não fui para o grego aqui, mas geralmente a palavra todo aqui, eu não me lembro a palavra grega, agora me fugiu, mas que significa cada um. Ou seja, é a mesma coisa de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê. Todo aqui não significa coletivo, porque a aceitação é individual. Você prega para 1.000 pessoas, né? Como nós temos lá em Atos capítulo 17, Paulo pregando em Atenas. Ele traz aquela pregação lá para eles, e aí tem três grupos. Os que dizem que rejeitam, que é a maioria. Outros falam assim, a respeito disso te ouviremos em tempo oportuno, ou seja, posterga a sua decisão. E um pequeno grupo é os que creem. Então, o todo aqui é na questão da aceitação e na questão do desempenho do serviço é particular. Não dá para transferir, por mais que a gente queira, né? Por isso que quem ensina a questão de transferência de unção, uma vez que eu trabalhei aqui fortemente com os irmãos aqui, porque para eles tem a transferência de unção. Basta impor a mão sobre a cabeça de alguém, aquilo que é seu passa a ser do outro. Isso não existe nas Escrituras. Porque a unção, que é o trabalhar do Espírito em nós para realizar a obra de Deus, tem que ser algo que eu desejo. Ninguém pode me impor isso aí, né? Inclusive, um determinado irmão até deixou de ter comunhão com a gente, porque quando ele falou que tinha sido ungido, né, lá em Campo Grande, por um determinado irmão, e eu queria saber a minha opinião, ele falou assim, ó, eu não dou a minha opinião, mas eu posso falar para você o que a Bíblia mostra, né? E ele ficou sensibilizado por aquilo, no sentido negativo, né? Ou seja, não aceitou e parou de ter comunhão com a gente. Então, vai havendo as distorções, porque as pessoas começam a ter o seu próprio conceito, né? Que muitas vezes está relacionado com a sua própria emoção, o seu sentimento, e ele vai nessa direção e deixa de ser racional, porque a fé é racional, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse ponto é sério. Então, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Esse é um ponto importante. A fé tem que ser única. E aqui, a unidade, nós já trabalhamos, né? Quando nós abordamos isso com os irmãos. Lá no verso 3, ele dá uma pincelada sobre isso, né? Esforçamos-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É preservar, a unidade já existe. Só que nós temos que pô-la em prática, né? Outro ponto, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, o pleno conhecimento do Filho de Deus
implica no fundamento. Porque, irmãos, quantos têm? Por isso que Paulo não se preocupa aqui em desenvolver muito, nem em 1 Coríntios capítulo 3, sobre o fundamento. Porque é o seguinte, se o fundamento lançado não for Cristo, ou se é Cristo distorcido, acabou, o resto não resolve. Ele está partindo do pressuposto que, recebido o fundamento corretamente, agora vão tratar da obra, o que está sendo lançado. Agora, nós sabemos perfeitamente quantas distorções há sobre que Cristo nós recebemos. Isso. Aí há coisas absurdas a respeito disso, né? É a mesma coisa, né? Deus é amor. Ou seja, tem um tipo de amor que traz para o âmbito humano e faz um conceito de Deus diferente daquilo que Deus é, né? Então, né, nós devemos amar ao próximo assim como Deus nos amou. Então, nós pegamos o amor dentro do meu conceito, quero amar o próximo de acordo com o amor que eu tenho, né, carnal, digamos assim. Então, fica desajustado. Por isso que nós temos que ter sempre a preocupação do pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento da verdade, e assim sucessivamente. Outro ponto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, o que significa isso aqui? Que esses cooperadores, que está no versículo 11, está fazendo no versículo 12 e 13 a obra. Isso que está no 12 e 13 é a obra. Agora veja a profundidade dessa obra que está sendo mencionada aqui. Está levando a pessoa à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho, e o terceiro, a perfeita varonilidade, que é a maturidade absoluta, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha a dimensão da obra. E nós não podemos ter uma obra relacionada lá, 1 Coríntios capítulo 15, menor do que essa. Senão nós vamos estar falhando. E nós temos Muito uma bom. tendência sempre a subjugar ou apequenar a obra de Deus. Talvez não conscientemente, né? Mas nós achamos, não, dessa forma já está suficiente, não precisamos ir além, né? Não, ela tem que ser esgotada. E sabe por que tem que ser isso aqui? Por causa do outro objetivo que está isolado, mas concentra praticamente os objetivos anteriores, que é o versículo 14, que vai dizer assim, para que, está vendo que está relacionado com objetivo. São três objetivos no versículo 11, três no 12, três no 13 e esse aqui isolado. E depois tem um outro mais aqui. Aí vai falar, para quê? Por que que eu preciso? Unidade da fé, primeiramente, né? Está aperfeiçoado, né? Como fala lá, para o aperfeiçoamento dos santos, através desses três elementos, unidade da fé, o pleno conhecimento e a perfeita varonilidade, para que quem está dessa forma? Só esses que estão assim, vão estar nessa condição aqui para poder exercitar ou executar o que está no versículo 14. Para que Irmão, não uma sejam. pergunta. Sim, Uma pergunta. Esse para não é o objetivo? é objetivo. É objetivo. São os objetivos que nós estamos narrando aqui. Ou seja, levanta os cooperadores no verso 11, para quê? Com objetivo. Tem uma finalidade. Tem uma meta. Levanta a pessoa por quê? Não, é que eu gosto de levantar as pessoas, né? Aí levanto, chamo, o Vitor chama, e agora cada um cuida do seu negócio. Não, é um objetivo com relação à obra do Senhor. E aqui Amém. é mais um objetivo, como eu falei, três no 12, três no 13, e esse aqui é resultado. Eu só posso cumprir esse objetivo para que está relacionado ao objetivo, como o Vitor está ressaltando, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados todo redor, ao redor por todo o vento de doutrina. Ou seja, o que ele está dizendo? Se eu não estou recebendo, através dos obreiros, a obra plena que está falando, está tendo a preocupação Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, eu estou sujeito a essa condição.
Se eu tenho Cristo, mas não tenho a base lançada sobre o fundamento adequada, eu vou ser que nem uma criança. Vai para lá, vai para cá. Não, eu não quero mais frequentar essa aqui porque eu não estou gostando aqui do pastor. Eu vou para outro lá porque lá ele fala mais gostoso. Não, aqui porque tem aqui um cara que não vou com a cara dele. Mas lá, a minha namorada frequenta lá, então eu vou frequentar lá. Então tem mil motivos, ou deixa, né? Olha, não, eu estou abandonando tal lugar porque aconteceu isso, estão fazendo comércio aqui, estão vendendo coisa, isso não está correto, tal. Então, tem um monte de coisas, que, evidentemente, erradas, mas não é a essência. A pessoa tem que sair por causa de Cristo, por causa da palavra, se é que Amém. sai, tá certo? Então, não pode ser criança, porque a criança aceita qualquer coisa, desde que ofereça, né? Se vem alguém, por exemplo, um, oferece um pirulito para uma criança, aí ela já fica toda assanhada e vai, né, se aproximar daquela pessoa que está com o pacote de pirulito na mão. Mas se vem uma outra, né, com um pacote de bombom, de chocolate, ela vai perder a atenção daquela primeira lá, porque ela lá está tendo, né, um outro interesse maior, né? Então é mais ou menos assim que a criança funciona. Agora, veja bem, aonde que está a origem disso aí? Levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha Vamos dos... para Ficou. Oi? dá para baixar. Dá. Alguém falou Tem alguma que coisa? arrumar só ali fora, né? Pero lá fora tem que quebrar, né? Acho que Então, voltando, é, é, na sequência aqui, né, levado a todo sorte de vento de doutrina, eu estou no verso 14. Pela artimanha dos homens. Artimanha dos homens. Eu fui procurar entender essa palavra artimanha, e é interessante que no grego a palavra artimanha é cubeia, dá origem a cubo, são dados. Se vocês forem ver no Strong, é dados, como se fosse um jogo. Ou seja, a pessoa, através do jogo, ele manipula as pessoas, ela ilude as pessoas, né? Então, ou seja, ela faz da criança, ela manipula com facilidade, através de instrumentos de, de engano, digamos assim. E que mais? E vai falar pela astúcia, tá vendo? Eles fazem esse trabalhar aqui, né? Que é como se estivesse usando um jogo, estivesse jogando com aquela pessoa, de acordo com seus próprios interesses, pela artimanha dos homens. A palavra artimanha significa a habilidade de iludir. Então, nós estamos sujeitos a isso. Quando nós não estamos firmados na fé, na verdade, nós estamos sujeitos à influência de homens com essa capacidade. De uma maneira hábil, ilude. Aí entra lá em Coríntios, né, a questão do sofisma, né, que tem um sentido aproximado disso aqui. Deixa eu pegar lá o sentido de sofisma, né, que segundo Coríntios, capítulo 10, verso 4, né, que é pensamento ou argumentação que procura induzir ao erro. Percebe? Então ele fala lá, ó, nossas armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, tem que ser sempre espiritual, sim, poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas, então? É o pensamento ou argumentação procurando nos induzir ao erro, né? Apresentada com aparente lógica e sentido, mas contra os fundamentos, com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Isso se aplica perfeitamente aqui o que os homens desviados de Deus fazem. Por que levantando essas questões? É Paulo que está abordando isso aqui. Não é à toa que está aqui.
Você vê, se ele está falando de uma coisa tão sublime no versículo 11, 12 e 13, por que Argumentos lógicos. incluir isso aqui, né? Porque isso é o risco que nós corremos quando Uhum. nós estamos no fundamento, mas descuidamos sobre aquilo que é lançado sobre o fundamento, né? Irmão, posso dar um exemplo? Sim, fique à vontade. Vai, Fernando, fala primeiro. Não, é isso que eu ia dizer. Isso aqui, então, é o caso de 1 Coríntios 3, né? Se o que edifica, né? Esse é o Isso, resultado, né? exatamente. É isso que eu estou falando, né? Está aqui, porque o que Paulo está desenvolvendo, e nós vamos usar, é claro que nós não vamos ter como concluir todos os textos, né? Eu separei, selecionei vários textos de Paulo mesmo, porque ele não só levanta o problema, cuidado com a obra sobre o fundamento, mas ele não deixa isso solto. Ele vai trabalhar isso intensamente. Agora, interessante que ele não trabalha isso profundamente em Coríntios. Talvez porque aquela igreja ainda é criança, carnal, não está ainda preparada, mas ele deixa isso plenamente desenvolvido nas demais epístolas. É isso que nós nos propomos a fazer com os irmãos, né? Fala, Vitor. O exemplo que eu queria dar nessas sofismas, né? Que são argumentações lógicas, que Lógica. leva a pessoa à razão. Por exemplo, um testemunho de Jeová, vou falar assim, ele quer provar que Jesus não é Deus. Sim, Então, ele vai usar a lógica de você usar versículos que apresentam Jesus em seu andar aqui na Terra. Você pode ver, sempre eles vão usar essa argumentação. Igual que o ensinamento anterior que nós estamos tendo, sempre ele traz na esfera, para dizer que Jesus não é Deus, traz a esfera de que quando Jesus estava aqui andando na Terra. Mas esquece aquele Jesus glorificado. Eles né? nunca entram nessa questão, você Não, percebe? Lembra? claro. Não entra ali. Porque quando você entra no Jesus glorificado, não tem como negar a deidade dele. Entende? Então, sempre a argumentação lógica é, por exemplo, ao usar um versículo como João 14, 28, que diz: o Pai é maior do que eu. Tá vendo? Se fosse Deus, ele não vai falar isso. E aí vai, né? Sempre derrubando com argumentações lógicas. Mas para você lidar com a divindade de Cristo, precisa de revelação pelo Espírito. Amém. É. E sempre com base na palavra, né? Nunca Deus vai trazer uma revelação isolada da palavra, Isso, irmão. tá É certo? muito sério, né, É, irmão? não, ó, agora eu percebi porque eu li um livro, né? É, Você está Muito correndo bem. risco. E é interessante, assim, como as pessoas são induzidas a essa postura, né? Um tempo atrás aqui, eu recebi a visita aqui de 3 pessoas, um casal e uma criança, de aproximadamente uns 12 anos. Adivinha quem tomou a frente na argumentação comigo? Eu do lado de cada grade e eles na calçada do lado de lá da grade. A menina de 12 anos. Impressionante a habilidade da menina em lidar com as escrituras, né, da forma deles lá. Impressionante. Por quê? Então, eles estão cauterizados, eles estão trabalhados, eles foram treinados naquilo lá, formatados naquele sentido lá, e para isso, para eles é absolutamente convicto aquilo lá. Então, a pessoa só pode sair desta situação se amarem a Deus de fato e amarem a palavra. Porque se eles não tiverem realmente com o coração aberto para serem libertos pela verdade, não adianta, você pode fazer o que quiser, não vai ser possível mudar esse quadro aí. Então, muito bem, vamos continuar aqui. É pela artimanha dos homens, pelas astúcia que induzem ao erro. Está vendo? É algo que pode ser premeditado, né? Que aí é mais grave, a pessoa quer realmente levar em direção a Satanás, uma pessoa, né? Porque induzir ao erro premeditadamente só pode ter essa intenção, ou de forma inadvertida. Ou seja, entendendo por quê? Por falta de compromisso com a verdade, entende que está fazendo, oferecendo para os irmãos algo que corresponde à verdade, quando não corresponde com a verdade. E existe isso, a pessoa não faz isso de forma propositada, no sentido de levar a pessoa para o erro, tá? Embora esteja fazendo, né? Mas a gente vê, né, quantos irmãos em Cristo, até mesmo de forma zelosa,
estão passando palavras que vão trazer um prejuízo à maturidade. Não estou falando que vai tirar do fundamento, mas traz prejuízo à maturidade. A pessoa não consegue amadurecer, porque está recebendo algo, que é a mesma coisa um pai que tem os seus filhos e que está criando os seus filhos e está passando alimentos que estejam sem qualidade, digamos assim, né? Sem a função nutricional adequada, e passando ensinamentos imorais, né? Vai formar um caráter distorcido, digamos assim, tá certo? Então, só para estabelecer uma analogia. O versículo... Irmão, esse Esse formato aqui, de até que inconsciente está induzindo ao erro, vamos dizer assim, a gente pode usar as doutrinas que tem cada denominação, né? Que estão Exatamente. formando outras pessoas que ali convivem desde a sua infância e vão comendo aquela doutrina, comendo e vão sendo formadas aquilo que aquela determinada denominação é. É É. uma cadeia, né? Isso. Acontece isso é muito comum nos nossos dias, né? Achar que não é assim. Agora, basta ver que a gente tem, já citamos isso, né? A gente vê muitas vezes, por exemplo, irmãos preciosos, né, que a gente tem contato, tem comunhão, que, tendo em vista o tempo decorrido, ainda continuam sendo crianças. Continuam sendo crianças. Por quê? Porque eles foram induzidos a isso, a receber sempre a superficialidade do ensinamento de Deus. Por uma questão de comodismo, porque aqueles que estão ensinando, muitas vezes por desconhecimento de quem está ensinando, ou também por falta do seguinte: não, eu não vou aprofundar nisso aqui, porque eles não têm capacidade de ouvir, porque isso vai criar confusão no meio que nós estamos congregando. Então, por razões diversas, acaba interferindo naquilo que Deus está desejando que seja feito. Continuando, então, o verso 15 vai deixar só, muito só- claro. irmão, só para reforçar a questão do erro, né? No grego é desvio mental. Lembra que Paulo fala assim, para que não vos demovais de vosso entendimento, que seja por epístola, que seja por... Ele vai falando, né? Ou Isso, seja, é a convicção do que está realmente revelado pelo entendimento. Então, o erro é desviar aquele entendimento que você recebeu pelo Espírito por outro exatamente. evangelho, por outra coisa. Por exemplo, a questão é assim: a igreja não passa na tribulação, né? Ontem mesmo eu estava considerando com a Wanda aqui. Você tem lá Efésios, do capítulo 2, acho, né? Que fala assim: e vós sereis guardados da hora da provação. Então, pega-se esse texto, e é o único texto que faz uma levíssima menção sobre ficar fora de uma tribulação, né? Que não corresponde com essa verdade. Então, as pessoas se apegam a isso. Agora, quem ensina isso, geralmente ensina na boa intenção, até para mostrar, olha, nós sermos de Cristo, temos tanto privilégio, inclusive, nós vamos estar fora da grande tribulação, né? Ou da tribulação como um todo, 7 anos, né? Ou seja, imagine se esse é um tipo de ensinamento que é atraente ou não, né? Ou seja, olha, se vocês aceitam a Cristo, nada vai faltar para vocês, porque essa é a promessa de Deus, né? Ele mesmo disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, vai introduzindo, né, ensinamentos com base, entre aspas, bíblica, mas que distorce, né, a realidade espiritual e não permite aquela pessoa amadurecer. Onde é que nós somos salvos disso? É somente na verdade. Só que essa verdade, ela não é tão contundente assim, que bastou você ouvir uma vez, você fica absolutamente claro e não precisa reagir a ela. Não. Por isso que nós estamos tendo aqui essa preocupação, né? De gastar todo esse tempo, na verdade, investir, né? Todo esse tempo para trabalhar um pouco mais detalhadamente, para aprender a valorizar as escrituras, saber que as escrituras estão preocupadas com cada detalhe da nossa vida e que nós vamos estar com um coração sensível, aberto, dependente do Espírito para ele trabalhar, né, no nosso coração aquilo que ele deseja. Ele deseja o quê? A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. É isso que ele deseja, né? Continuando aqui o verso 15. Mas, aí vem tudo em contraponto no verso 14. Mas,
seguindo a verdade. Não tem outro caminho, irmãos. É só a verdade que liberta. Em amor, cresçamos, a questão do crescimento aí, que está relacionado ao quê? À obra. Porque a semente semeada só cresce dependendo das condições, lá de Mateus 13, que é o próprio coração, que impede ou não, né, as interferências externas, tá certo? E toda uma circunstância que vai estar relacionado, né, ao adubo, ao cuidado da terra, que é o preparar o terreno, que é a obra que está sendo feita em cima, né? Irmão, Cresçamos. Ou destaca, então, destaca bastante, né? Quando você menciona a obra, para mim vai automático lá. Se o que está sendo identificado, né? exatamente, É por isso que, impressionante né, como vai abrindo, irmão. você vê que uma palavrinha lá, né, abre uma chave, né? É uma chave para abrir, né, uma porta onde você pode ter acesso a outros aspectos, né? Tá bom. E responde, evidentemente, como nós vamos ver essa questão do crescer, a edificação. Como nós vamos ver daqui a pouco, lá em primeiro, daqui a pouco não vai dar tempo, porque isso está bem mais adiante. Em primeiro Epístola de Pedro, capítulo 2, que fala, nós que somos pedras que vivem, somos edificados. Então, só pode crescer quem é pedra viva, porque ele mesmo é a pedra que vive. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, que está tratando da edificação também, que está relacionado a isso, que nós vamos chegar lá, que nós estamos aqui, né, pegando ponto por ponto e vamos demorar, não tem importância, o importante é nós trabalharmos, né, a palavra, manejarmos bem a palavra. Esse é o exercício que nós estamos propondo aqui, né? Não é questão de quantidade, né, mas de profundidade, né? Bem, Então, veja bem, cresçamos em tudo naquele. O que é o naquele aqui? Que é Cristo. fundamento. Sim, Cristo, mas é o que mais? Fundamento. O Fundamento. fundamento, Faganelli, é isso mesmo, é o fundamento. Crescer naquele. Por quê? Porque tem a obra que é lançada naquele. Então, se toda obra for a melhor possível, mas não está sobre o fundamento, não adianta nada. Imagina uma construção perfeita sem alicerce. Hum. Não tem jeito, nós vamos trabalhar daqui a pouco essa questão também. Tá Que certo? coisa, né? Você olha para a Então, planta, né, irmão? Você olha para o projeto é perfeito, isso, mas não tem um alicerce positivo. exatamente. Ó, vamos encerrar essa parte, é o primeiro texto de vários que nós temos que trabalhar com os irmãos. Veja o verso 16. De quem todo o corpo, né? De quem, né? De Cristo, todo o corpo de quem? De Cristo. Tá vendo a questão? Por isso que nós precisamos ter percepções, irmãos. Quando a gente não tem noção o que é o corpo de Cristo, nós vamos ficar com o conceito só de igreja, que é totalmente distorcido. Igreja é simplesmente a assembleia, é a reunião do corpo. Mas o foco é 98% em cima da igreja e não do corpo. E nós não conseguimos, porque o aspecto orgânico só está no corpo, não está na reunião. A reunião não tem o aspecto da vida, propriamente dito, no aspecto orgânico. Mas a pessoa pode estar lá totalmente distante de Cristo, sem realidade de Cristo, e está reunida. A questão é o corpo, né? Por isso que o crescimento sempre está relacionado ao corpo de Cristo, sob quem nós estamos debaixo, como fala no capítulo 1, né? É a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude de tudo aquele. Não, para ser o cabeça, né? Sobre todas as coisas, deu a igreja. É o cabeça. Então, essa percepção, a quem eu estou sujeito, e quem é que comanda, e quem é que traz a edificação, e como traz, eu preciso ter essa percepção. Então, esses elementos, se não aprofunda, nós vamos ficar sempre rasos, né? Vamos ser ocos na essência, né? Todo o corpo, de quem todo o corpo. Aqui pode ver, é todo o corpo num sentido coletivo, mas quanto à ação, quanto à função, é isolado. Ou seja, porque se eu não quiser prosseguir,
o prosseguir do Faganelli pode até me ajudar, mas não vai mudar a minha atitude. Tem que ser individual. Então, assim, ó, de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Pode ver que está falando coletivo, coletivo, mas é a justa cooperação, ó, cooperação, corresponde lá, nós somos cooperadores de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 3. De cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo, porque quando eu edifico o Vitor edifica a mim, ambos somos edificados. Agora veja o prejuízo quando é assim. O Vitor está imbuído da preocupação de trazer a verdade na edificação para aqueles que estão cercando a ele com relação aos irmãos que convivem, né, como o corpo de Cristo. Mas eu, da minha parte, não tenho a mesma disposição e preocupação em relação a isso. Então, o meu operar vai entrar em confronto com o operar do Vitor. Isso acontece na igreja ou não acontece? Claro que acontece. É por isso, irmãos, que nós não podemos ser diplomáticos nessas questões. Tem que trabalhar. Nós vamos ver no restante dos textos aqui como Paulo vai interferir nessa questão. Ele nunca tem essa atitude. Não, precisa entender que ele é criança ainda, não tem problema. Ele está falando isso, eu sei que está trazendo prejuízo, mas vamos dar o tempo ao tempo e Cristo, Deus, vai resolver todas as questões. Não é desse jeito. Tá certo? Então, aqueles que estão à frente precisam buscar a maturidade, precisam entender que eles estão diante de Deus, Amém. né? E aí tem a questão da obra que vai queimar ou não vai queimar, né? Vai depender de quem? Daqueles que estão envolvidos nessa obra. Então, fechando aqui, né? Essa parte aqui. Nós praticamente não temos muito tempo, mas eu quero entrar num outro aspecto, pelo menos da introdução. Vamos para Efésios mesmo, no capítulo 2 agora. Versículo 19 ao 22. Efésios 2, 19 a 22. Que diz assim, vocês sabem, né, que o livro de Efésios é o livro mais profundo no que tange a questão da igreja, com relação à base doutrinária, né, de Cristo. Então, ele vai dizer aqui, eu estou tirando, ó, do contexto, porque para ver isso aqui teria que começar lá no versículo 11, mas nós estamos centrando no nosso foco, tá certo? Senão nós, né, sempre nós vamos levar o triplo do tempo para poder abordar o assunto. 19. Assim já não sois estrangeiros. Perdão, assim. Por que assim? Verso 18. Por exemplo, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito, né? A questão da unidade do espírito. Como que eu ingresso no corpo de Cristo? Mediante o espírito. Como eu tenho acesso a toda, não só o recebimento das verdades bíblicas, mas também com a transmissão dessas verdades, é somente pelo espírito, né? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Essa é outra característica daquilo que nós chamamos de igreja. A igreja simplesmente é a reunião do quê? O que importa não é a reunião, mas o que importa é o corpo de Cristo, que é a família de Deus. Então, nós precisamos entender esse aspecto como família de Deus. Então, aqui ele está falando, sois família de Deus. Aqui ele não fala sois corpo de Cristo, porque ele já tratou dessa questão. Muito bem. Quem que é essa família e esse corpo? Ó, verso 20. Edificados. Está vendo? Está falando de edificação, irmãos. É a mesma coisa, 1 Coríntios, capítulo 3. Edificado, de que forma? Sobre o quê? Fundamento. Sobre o fundamento. Agora, veja bem. Eu vou continuar a leitura, depois eu vou voltar aqui. Ó, edificado sobre o fundamento. É que nós estamos vendo lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Mas vamos lá. Dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, em Cristo, todo o edifício, está vendo a questão da edificação? Bem ajustado, cresce, é um edifício que cresce para santuário, ou, ou templo, né, ou habitação, como vai dizer no verso 22, dedicado ao Senhor. Todo esse trabalhar do fundamento e a obra sobre o fundamento tem essa finalidade aqui: crescer, amadurecer para uma finalidade, que está no versículo 22, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados, novamente a questão da edificação, para a habitação de Deus no Espírito. Porque se nós não temos a habitação do Espírito em nós, em Efésio mesmo, né? Não, lá em Romanos capítulo 8, fala assim: quem não tem o Espírito, esse sequer é dele, né? Sequer é de Deus. Então, o Espírito é essencial, que é o Espírito que vai fazer a obra de Cristo, vai aplicar essa obra plenamente e eficazmente em nós. Tá? Muito bem. Aqui, só para fazer uma consideração agora, irmãos. Veja bem, nós estamos falando lá em 1 Coríntios capítulo 3, que o fundamento, quem que é o fundamento? Cristo. Cristo. Mas aqui que fala? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, mas está distinto aqui. Sim. Né? Por quê? Mas ele não está falando de Cristo aqui, falasse o fundamento de Cristo já, como ele falou lá. Mas ele fala fundamento dos apóstolos aqui. Mas ele acrescenta fundamento dos apóstolos e profetas, não é só dos apóstolos, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O que é a pedra angular? É o alicerce básico. A pedra angular é aquela que dá sustentação a tudo. Então, vamos entender essa questão. Você tem o fundamento que é Cristo e tem o fundamento dos apóstolos. Que diferença que tem? É como o Cláudio falou, é a mesma coisa, mas com característica diferente. O princípio é o mesmo, mas tem diferença naquilo que se refere a isso. É E nós porque os vamos... apóstolos estão edificando sobre aqueles que Isso. estão no fundamento. Então, quando o apóstolo edifica sobre o fundamento, o que ele está lançando outro dia, antes de a gente aprofundar nessa questão, eu já trabalhei isso com o Vitor. O que está sendo feito sobre o fundamento é fundamento também. Sim. Tá certo? Vamos pegar como ilustração Lucas, capítulo 6. Verso 46. Acharam? Sim. 6:46. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Poderíamos até nos deter nesse ponto, né? Vocês estão percebendo aqui? Estão chamando o quê? Senhor, Senhor. Ou tá dizendo assim: o Senhor é o fundamento. Digamos, né? Fazer uma Sim. aplicação aqui, né? Um paralelismo, Certo. né? O Senhor é o fundamento, mas não fazeis o que eu vos mando. Adianta falar, considerar Cristo como Senhor ou como Não. fundamento? Não, né? Não vamos nos deter aqui. Verso 47. Todo aquele que está vindo, aqui tudo está no particípio presente, está vindo a mim, todo aquele que está vindo a mim, o fundamento, está ouvindo as minhas palavras e as está praticando, eu vos mostrarei a quem este que faz essas coisas é semelhante. Este é semelhante. Este quem? O que está vindo, está ouvindo e está praticando. Este é semelhante a um homem que, edificando a questão da edificação, uma casa, cavou, abriu profunda vala. Está vendo a questão da profundidade e não da superficialidade? Sim. Profunda vala e lançou o alicerce. Onde que ele lançou o alicerce? Sobre a rocha. Fazendo uma aplicação, o que seria aqui alicerce e rocha aqui, em relação a Efésios, capítulo 2, que nós estamos vendo? É a pedra angular. A rocha é a pedra angular. Isso lá em Pedro vai falar, nós vamos entrar já lá.
Tem a rocha onde é lançado o fundamento. Tá certo? Então, ó, esse é sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. O que significa isso aqui? E vindo a enchente, arrojou o rio contra ela. O que significa isso aqui? Vem as provações e vão conseguir suportar. Isso, é o fogo de O 1 guarda. Coríntios, capítulo 3. Tá certo? Mas nesse caso aqui, que a pessoa está sustentada no princípio foi lançado sobre o fundamento, suporta. Sim. Pode vir enchente, os ventos, qualquer coisa, suporta. Por quê? Porque está Não. edificada, ó, sobre a rocha e sobre o alicerce que foi lançado sobre a rocha. Se tem a rocha e não tem o alicerce, não dá certo. Não. Estão percebendo a analogia que eu estou fazendo? Sim. Então, agora, mas, o verso 49, mas o que ouve e não pratica, porque está vendo, ó, o que está relacionado a essa questão de ouve e não pratica? É que nós já vimos em relação à lavoura. Palavra. A lavoura. Mateus 13. Todos os 4 terrenos ouviram. Não dá fruto, né? Só um terreno praticou, porque recebeu, acolheu com perseverança e se manteve na palavra, que é aquilo que está sendo lançado sobre o fundamento. E aí não tem fogo que destrua. Mas aqui ele ouve, não pratica, ou seja, aquilo não é efetivo para ele. Ele tem o alicerce, mas não, aquilo não tem base, simplesmente é um Cristo isolado. Aí entra aquela questão que eu sempre insisto. Tiago 2,19. Crês tu que Deus existe, ou que Cristo existe? Fazes bem, até os demônios creem. Então, o crer isolado não faz a diferença. Ou seja, todo mundo sabe, de alguma forma, que existe Cristo, que crê em Cristo. Ou seja, está crendo, não está rejeitando. Mas a questão, isso é apenas uma parte do processo. O processo tem que ser completo. Aí vem sobre ele, né, o rio tal, e ele desaba, né? Então, por quê? Porque está fora disso que nós estamos vendo. Então, voltando lá para Efésios capítulo 2, né? Então, o que tem aqui, irmãos? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, nós estamos lançando aqui uma base, uma percepção correta. Então, né, nessa comunhão que eu tive com o Vitor sobre esse ponto, eu lembro de ter mencionado para ele. Quando nós vamos construir uma casa, como é que a casa deve ser estruturada para a construção? Eu tenho que lançar, primeiramente, o quê? Fundamento. Fundamento ou o alicerce. E, geralmente, o alicerce fica enterrado, ninguém vê o alicerce. Tá certo? Porque ela está no profundo, conforme falar lá no Lucas 6, né? Que é a rocha, é o alicerce. Agora, bom, já que temos um alicerce profundo, né? O Faganelli, que entende bem de construção, né? Lançou o alicerce profundo, agora estamos prontos para levantar a parede. Vão comprar os tijolos de melhor qualidade, o madeiramento de melhor qualidade e as telhas de melhor qualidade e vamos concluir a obra. É assim, Faganelli? Não. Por quê? Se você tem um alicerce forte e constrói paredes com bons tijolos e põe o madeiramento e a telha em cima, vai suportar? Não. Por que não vai suportar? Não tem O que está fundamento. faltando aí? Tá faltando Fundamento. fundamento, né? Não, o fundamento já tem, né? Tá certo? Ah. É a rocha. Mas está Tá faltando faltando as colunas, né? Está faltando isso, E as que vigas. faz parte do fundamento. Você vê que você tem a rocha, que foi edificada lá em Lucas 6, e foi lançado o alicerce sobre a rocha. Então, uma casa, não basta ter o alicerce bom, precisa ter o quê? As Coluna. colunas e as vigas
Para sustentação. que faz parte do fundamento. Então, você tem aqui em Efésios, fala o quê? Fala, ele é a pedra angular, que é a rocha lá de Lucas 6. E tem um fundamento. O que é o fundamento? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Peraí, 1 Timóteo. 3,15. Oxi, 1 Timóteo 3,15. Acharam? sim. Vamos lá, então. Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e Bom, baluarte tá errado o significa texto, né? Não é 3,15 não, né? 3,15. 1 É Timóteo 3,15. 3,15. 1 Timóteo 3,15. Não, não é 3,15. Ah, perdão. Desculpa, irmão. Tá, né? Eu que me confundi aqui. Então, repetindo, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é coluna e baluarte? É o alicerce e a estrutura da verdade. Então, o que é que sustenta ou dá sustentação ao edifício com base no alicerce? Aí que está o ponto, que é o próximo ponto que nós vamos entrar. Mas que Vou maravilha, né, parar irmão? aqui. Vou parar aqui. Coluna e Você vê? baluarte da verdade. A questão é a verdade, que é o fundamento dos apóstolos. Isso, é verdade. Tá? O fundamento dos apóstolos é um fundamento, mas que não substitui ao fundamento que é Cristo, que é o alicerce, que é a rocha, mas vai ser agregado a ele. É como na edificação nós precisamos das colunas e das vigas para dar sustentação a cada. Eu paro aqui, irmão, senão vai prosseguir, porque daí teria que entrar num outro tópico e vamos ver como nós estamos fazendo vagarosamente, pouco a pouco, tá bom?